Então, olhem só, gente. Nós tivemos na nossa primeira avaliação uma abordagem em sua totalidade sobre educação e saúde, né? E a gente falou sobre construção do SUS, falamos sobre formação do pensamento de prevenção e tudo mais. E a gente avaliou que hoje a gente não pode pensar em progressão em saúde sem pensar em prevenção. Além da educação em saúde, nós temos um outro ramo da parte de orientação em saúde que é direcionada para um grupo específico. É o que nós chamamos de educação continuada. A educação continuada, ela tem outros sinônimos que popularmente também são muito conhecidos. A gente tem como educação em profissionais, temos como educação no trabalho. A educação continuada nada mais é do que um processo educativo contínuo que ocorre com o trabalhador. Esse trabalhador não precisa ser especificamente da área da saúde e ele não precisa, se da saúde, ser apenas enfermeiro. A educação continuada, como eu disse para vocês, ele é um processo contínuo. Significa dizer que se você está 10 anos no ambiente de trabalho, não pode ocorrer de você passar apenas uma vez nesses 10 anos por um treinamento. Treinamento, capacitação, curso, isso está dentro do processo de educação continuada. É comum a gente ver isso? Se eu for falar para vocês de maneira geral, até que é comum. Em várias empresas, o processo de educação continuada é muito bem implementado. Por quê? O profissional, quanto mais treinado, menos erros ele comete, menos desperdícios eles cometem dentro do ambiente de trabalho. Isso é ótimo, porque você vai moldando o trabalhador de acordo com o que a gente acha necessário. Se a gente for trazer esse processo de educação continuada para a enfermagem, aí nós vamos encontrar algumas coisas interessantes para a gente discutir. Que é, por exemplo, o fato de que a enfermagem ainda reúne pessoas que têm uma aversão, ou seja, um determinado preconceito, o que a gente chama de processo educacional. Se você chegar hoje lá na Santa Casa, no Filoiola, e falar assim, gente, hoje nós vamos fazer uma capacitação sobre o descartar de material perfuro cortante. Vai ter gente que vai falar, por favor, eu faço isso há 10 anos. Eu já sei fazer isso. A característica maior não é saber fazer, mas é tudo que envolve o fazer, né? Então, por exemplo, quando você vai administrar uma medicação na pessoa, não é apenas pensar intramuscular, biseolateralizado, faz isso e aquilo. É saber o que está sendo administrado, como a pessoa sente aquilo, né? O que será que está acontecendo? Como é que aquela pessoa pode reagir, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, nós temos vacinas que as crianças têm, por exemplo, alergia. E a gente sempre costuma perguntar para a mãe se a criança já comeu ovo. Vocês já ouviram falar nisso? Pergunta, seu filho tem alergia a ovo? A gente faz vários treinamentos com profissionais da saúde para eles poderem ter esse olhar de observação. Eu nunca vi ninguém numa sala de vacina perguntar isso para a mãe. Seu filho já comeu ovo, tem alergia? E aí? É uma pequena falha que você permite com que um erro possa acontecer. Isso nos mostra uma outra coisa importante. Não é apenas chegar aqui e juntar todo mundo e falar, vamos falar sobre tal coisa. É fazer com que o indivíduo ele entenda que aquilo é importante. E quando eu digo para vocês que é fazer com que ele entenda que é importante, é poder sensibilizá-lo através, muitas vezes, de algo forte. Então, às vezes, as pessoas mostram uma imagem de um profissional que cometeu um erro ou que sofreu um acidente, para que ele possa parar e falar, não, é melhor eu seguir esse caminho, é muito mais seguro.
Chegar hoje para o enfermeiro, para o técnico, auxiliar e falar assim, olha, antes de qualquer procedimento, seja ele qual for, você pode usar uma luva estéreo, uma luva de procedimento, lave as mãos antes e depois. Ele faz assim, tá bom, eu vou fazer isso. E nós sabemos que, na realidade, isso é extremamente negligenciado. Você vai chegar em uma unidade qualquer, seja ela de urgência, obstétrica, seja o que for. Olha, fulano tem que ir lá. A pessoa simplesmente coloca a luva e pronto, né? Vai embora. Para a gente, isso pode ser até muito pequeno, a lavagem das mãos. Mas quando uma pessoa tem uma infecção, que ela passa 15 dias internada, ela fala, puxa, era só a lavagem das mãos, né? Então, as pessoas têm o hábito de mensurar a importância apenas quando passam por algo grande, né? Então, a gente tem que perder um pouco esse hábito, porque a enfermagem ainda tem um reflexo social de interpretação de várias pessoas como uma área que muitas vezes não agrega muita cientificidade. O que é que significa dizer isso? Quando você encontra um profissional da área da enfermagem que tem um embasamento científico, que se posiciona de uma maneira, olha, a gente tem que fazer isso porque essa situação agrega tal. As pessoas até, olha, ele é enfermeiro, não sei o quê. Ou seja, ainda se tem um olhar muito, parece que o enfermeiro faz tudo de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque o técnico faz isso. E essa não é a percepção que nós temos que formar. Educação continuada não ensina um profissional qualquer a fazer um procedimento. A educação continuada pode ensinar o profissional a lidar com uma situação, né, a fazer um procedimento, a se proteger contra algo. O Covid-19 fez com que vários profissionais necessitassem passar por situações de educação continuada. Isso foi uma regra geral? Infelizmente, não. Nós ainda vimos muitos profissionais que acabaram morrendo, adoecendo, entre outros quaisquer. Tá? Bom, uma outra coisa importante quando a gente fala de educação continuada, sobre esse processo que também envolve a enfermagem, é saber que hoje a negligência profissional, ela ocorre tanto em uma coisa muito pequena, como em algo muito grande. Né? Como é que a gente pode dizer algo muito pequeno ou algo muito grande? Muitas vezes, o profissional, quando segura aquela famosa seringa, que ela tem uma proteção da agulha que é azul, ele habitualmente pega e tira aquela proteção, porque ele acredita ser incômoda, que aquilo atrapalha o manuseio. Ao invés dele tentar posicionar a mão de uma forma mais correta, ele prefere eliminar aquilo que agrega um problema. Isso não acontece só na enfermagem de uma maneira geral. Isso acontece de várias formas, em vários níveis de atuação. O problema, gente, é que as pessoas não estão percebendo isso, mas nós estamos tendo um alto nível de acidentes de trabalho, em que o Brasil já tinha superado esse patamar há uns 5 anos atrás. Então, a pandemia, mais o processo em saúde que está muito acelerado, está fazendo com que as pessoas estejam perdendo a capacidade de lidar com algumas situações. E a educação em saúde também tem a importância de falar sobre saúde mental, né? Vocês tiveram muitos trabalhos para apresentar aqui? Seminário, aquelas coisas todas? Eu acho que eu comentei isso com você semestre passado, que o aluno da área da saúde, seja o curso que for, ele já está saindo da faculdade com a famosa síndrome de Burnout, ou síndrome de burnout, né? Isso significa que é a síndrome do esgotamento profissional. As pessoas estão saindo da faculdade já cansados. Eu não quero ver pessoa na minha frente, eu quero ver gente.
Ou seja, já se torna um profissional com uma incapacidade de lidar com o público. E o que é que vocês vão fazer? É difícil, tá? Deixa eu só ver aqui na plataforma, gente. Bom dia, Biane, Carmen, Rafaela, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Bom dia, professor. Bom Perfeito. dia, tudo bem? Vamos continuar então. Então, olhem só. A educação continuada, ela é um trabalho contínuo com funcionários integrando-os na própria função e no contexto institucional. É uma das estratégias para que isso ocorra é a educação do funcionário no seu local de trabalho. Essa estratégia facilita a transformação do potencial do empregado em comportamentos objetivos, além de oferecer condições para que interprete e utilize a sua realidade. A educação em saúde, principalmente na enfermagem, ela, ao longo desse último período que envolveu não só a pandemia, mas que envolveu, por exemplo, a nossa percepção em saúde, houve uma coisa muito interessante. Se a gente for avaliar a realidade social ao longo dos 5 anos, que não é um período muito grande, nós tivemos uma mudança muito significativa em alguns padrões. Hoje nós temos um público variado de atenção. E será que as pessoas estão preparadas para lidar com esse público variado? Então, ontem eu estava vendo na televisão, estava vendo uma discussão na GNT, que estava falando sobre os grupos minoritários e as dificuldades que eles enfrentam em algumas situações. Então, falaram sobre grupos transexuais, grupos que têm deficiência física, grupos que têm obesidade. E a gente para e pensa o seguinte: em que momento da formação de vocês, seja na ISAMAS, na UEPA, na UNAMA, seja qual for a faculdade, qual disciplina será que nos prepara para fazer o cuidado ou lidar com o portador de deficiência física? Eu nunca vi, né? Que ajuda, ensina a gente a lidar com um adolescente ou adulto que teve paralisia cerebral. Eu nunca vi. E será que isso é desnecessário? Ao contrário, isso é muito necessário, né? Hoje, depois de alguns anos, nós temos, por exemplo, aqui a disciplina de saúde do idoso. Vocês já deram, não já? E aí, por que surgiu a saúde do idoso como uma disciplina obrigatória? Simplesmente pelo fato de que o Brasil passa por um dos processos de envelhecimento mais intensos do mundo. Então, em 2030, a população idosa ela vai ser significativamente maior do que qualquer outra. Nós estamos nos posicionando perante a necessidade. Não sei se vocês estão acompanhando o Fantástico, mas está havendo uma série lá falando sobre os cuidados e as pessoas com TDAH, né? Pois é, o Dr. Drauzio Varela está falando sobre isso. Este público é uma outra limitação que nós não estamos preparados, né? Uma pessoa, habitualmente, não é uma regra geral, quando escuta falar, olha, ele tem TDAH, olha, ele tem depressão, olha, ele tem esquizofrenia e olha, ele tem distúrbio bipolar. Ele conceitua tudo como a mesma coisa. Olha, tá todo mundo doido da cabeça. Ele fala isso mesmo, né? E nós vamos entender que até os próprios profissionais da saúde, por não conhecer, acaba, né, desmerecendo. Será que algum profissional da saúde um dia levou o filho, foi diagnosticado com TDAH e olhou para o filho e falou, olha, ele é inválido, ele não vai prestar para nada? Isso é uma grande mentira. A ignorância nos limita de várias formas, inclusive na força produtiva. Este profissional que está inserido em qualquer ambiente, ele precisa ser treinado para o seu ambiente.
Em 2017, eu acho, foi 2017 ou 2018? Acho que foi 2018, ó. Início de 2018. A ESAMAS, vocês já estavam aqui, né, em 2018. A ESAMAS teve, em 2 meses, 4 alunos que tentaram suicídio, de turmas diferentes, de cursos diferentes. Teve da enfermagem, teve da psicologia. Isso foi ocorrendo de uma forma abrupta. E ninguém sabia explicar o porquê disso. Foi instalado, eu não sei se vocês lembram, aqui nessa sala, aqui atrás, um pouco ali na esquina, perto da lanchonete, era uma área onde a professora Eline, que é a coordenadora da psicologia, fazia o atendimento de alguns alunos. Tinha um atendimento psicológico com os alunos daqui. Né? As pessoas marcavam com ela o horário e ela fazia esse acompanhamento comum. Gente, o que será que aconteceu que fez com que tanta gente tentasse o suicídio? Não sei, né? Não vem ao caso agora eu tentar explicar isso. Vem ao caso saber que nós temos uma necessidade que precisa ser abordada. A professora Eline fez o acompanhamento de vários alunos e aí depois esses casos foram amenizando. A própria instituição fez o acompanhamento de alguns deles, inclusive, gente, nós tivemos uma aluna que morava em Mosqueiro, que até o pessoal aqui da Examas foi até Mosqueiro, no CAPES, se eu não me engano, de lá, para avaliar lá com eles como é que estava o estado da menina e tudo mais. E aí eu digo para vocês, os professores estão preparados para lidar com isso? Eu acho que não, né? Por exemplo, será que, vamos imaginar que tem alguém nessa sala que chega para mim e fala assim, professor Adilson, deixa eu lhe falar, eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo esses dias uma vontade de tirar minha própria vida. Eu tive alguma capacitação para isso? Não. Pode ter professores que tiveram. O mínimo que eu vou fazer é olhar para ela e falar, querida, não faça isso. Pronto. Né? Não vou saber como ajudá-la. Ó, vamos em tal lugar, vamos falar com tal pessoa. E isso, gente, é uma realidade. Vocês sabem que, por exemplo, a depressão e o suicídio, eles estão mascarados pela pandemia. A pandemia, imagine a pandemia como um tapete que cobriu a depressão, hipertensão, tuberculose, hanseníase, como uma grande sujeira, está tudo escondido. Quando o tapete da pandemia sair, vai colocar em suspensão tudo que antes era tão grave. Porque, gente, vamos combinar. A tuberculose, a depressão não desapareceram com a pandemia. Elas estão mascaradas por causa disso. Isso significa dizer, nos vários exemplos que nós demos, que mais uma vez é importante reforçar sobre isso, que educação continuada não é apenas para fazer um procedimento, mas para entender e posicionar o trabalhador perante tudo que acontece no seu ambiente de trabalho. Tá? Segundo Herter, favorece o autodesenvolvimento do funcionário, levando a ter uma maior satisfação no trabalho, melhorando a sua produtividade. O conhecimento, quando positivo, ele agrega crescimento pessoal. Provavelmente, ao longo da faculdade, vocês aprenderam algo que serviu para vocês fazerem alguém. Por exemplo, alguém estava doente, passando mal, fala, faz isso, 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 e a pessoa melhora. Aí tem gente até que se empolga, né? Fala, pô, caramba, né? Estou muito bom nisso, nasci para isso, né? Então, o que é que acontece? Agregar o conhecimento realmente é algo de desenvolvimento pessoal. Eu acredito que todos vocês tenham vontade de, por exemplo, sair daqui e ir para uma residência, um mestrado, vocês querem agregar conhecimento. Só que a gente tem uma coisa muito importante aí. O agregar conhecimento deve ser positivo. A gente agrega conhecimento negativo? Claro que sim. Tem gente que aprende como manipular um ponto eletrônico.
Tem gente que aprende a como não fazer nada no ambiente de trabalho e delegar aos outros. Ou seja, isso é uma formação de conhecimento que não é interessante. Há algum tempo atrás no jornal, não sei se vocês lembram disso, apareceu um médico que ele usava um dedo de borracha. Vocês chegaram a ver com a digital dele? Ele deixava com outros amigos numa unidade e o pessoal colocava o dedo de borracha para bater o ponto dele. E ele estava no consultório dele. Pô, esse cara, ele foi criando um raciocínio, né, imaginando como ele poderia fazer, coagir as pessoas até o momento que ele objetivou o que ele queria, né? Se hoje você me perguntar, professor, onde é que eu consigo fazer esse molde do dedo? Gente, eu nem sei. Ou seja, o cara foi atrás de uma forma, ou seja, utilizou a força de trabalho em um ponto negativo. Isso é comum, muito comum, muito comum. Vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes as pessoas criticam a enfermagem em vários pontos. Mas existe uma questão da enfermagem que eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar de enfermeiro ou enfermeira, se vocês já ouviram falar, tudo bem, que chegou para o paciente e pediu dinheiro. Falou, olha, porque assim, o cuidado aqui ele é muito bom, e aí às vezes o nosso salário não compensa. Eu queria saber se você não pode dar R$ 100 para a enfermagem. Eu, Adilson, nunca vi. Mas em relação à medicina, eu já vi muitas vezes. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, né? Então, por exemplo, a minha avó, quando era viva, passou por uma cirurgia, que no final da cirurgia o médico me pediu R$ 50. R$ 50. Não, você tem como dar R$ 50 para ajudar por causa do tempo, eu também vou dar uma parte para a moça que instrumentou. Porque vai dar uma parte. O médico está pedindo tipo o quê? R$ 30 para ele, R$ 20 para o médico que instrumentou. Aí no final das contas, sabe o que eu fiz? Eu dei. Falei, toma, né? Não desmerecendo o valor, que claro que é dinheiro e tudo mais. Mas eu digo assim, a gente vê isso várias vezes. Ontem, o Fantástico de novo mostrou aquela famosa venda dos kits Covid, né? Que a empresa estava forçando os planos de saúde a vender o famoso kit Covid, né? Isso, gente, é uma coisa que acontece há milhares de anos aqui no Brasil, né? Eu tenho uma amiga que trabalha com representação de medicamento, vocês já viram, né? A pessoa chega no consultório com uma mala toda arrumada, não sei o quê. Que ela falou que um dos medicamentos que mais é forçado à venda não é nem remédio, é a vitamina C. E é verdade, gente. Hoje, as pessoas criaram um negócio, aí eu tô com a minha imunidade, toma vitamina C. Olha, eu tô gripado, toma vitamina C. Tu vai na farmácia, o que é que tá na promoção? Vitamina C. Olha, hoje o Redoxon Zinco tá tanto já. Estão empurrando. Um ano antes da pandemia surgiu um estudo, olha que coisa interessante, falando que a vitamina C talvez não seja um elemento que fortaleça o sistema imunológico. Eu, Adilson, estou há 31 anos tomando vitamina C, achando que isso ajuda o sistema imunológico. Sabe o que é o mais curioso de tudo? Gente, esse estudo desapareceu. Eu nunca mais ouvi falar sobre isso. Então, a gente vive em uma contextualização que, infelizmente, ainda devemos nos preocupar com o que é dito, né? E são fatos como esse, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa que não quer tomar vacina da Covid e julga. Que o cara é doido, não quer tomar vacina, é um animal. Mas a gente não vê o que a pessoa já viu em relação a contextualização como essa. Se hoje, talvez, a vitamina C tenha sido engano, por que ela vai confiar na vacina? Eu, Adilson, tomei a vacina, estava ansioso para tomar vacina. Mas também a gente precisa entender o porquê das pessoas, muitas vezes, não quererem tomar vacina. Eu não estou ouvindo direito. Hoje está tudo... Tu não faz nada, né? Exato.
uma não obrigação obrigatória. Mas olha, é interessante falar sobre isso porque em São Paulo, né, já estava começando, e em Belém foi a primeira vez que eu vi em Belém, foram duas coisas. Uma foi, acho que a entrada da Basílica, e a outra foi alguma coisa que agora vão pedir o comprovante vacinal para poder utilizar. Então, é isso. Daqui a pouco. Exato, exato. Sim, exato. E aí, gente, também tem uma coisa importante que é o seguinte: daqui a pouco, provavelmente vai ter alguma portaria, alguma coisa que vai botar em todo lugar. Tu vai ver, tu vai ter que entrar em loja, shopping, alguns restaurantes, vai ter que apresentar e tudo. E aí, é isso aí. Bom, segundo Taylor, né, as organizações deveriam criar um sistema educativo que tinha como base a intensificação do ritmo de trabalho. As organizações tinham que, perdão, treinar funcionários e fazer exigências segundo os seus cargos, né? Aí, gente, olha só, a gente para e pensa assim, cara, as organizações precisam ter um foco muito mais atencioso ao público. E aí, o que a instituição ela pode fazer para melhorar? E aí a gente para e pensa assim, o que nós faríamos? A Unimed, ela tem um cargo para enfermeiro que é para trabalhar com a educação permanente ou que nós chamamos de educação continuada. Isso existe em vários hospitais. Eu vou dar um exemplo para vocês pelo que eu vivi no Hospital Adventista. É aquele que fica ali no Almirante Barroso, tá? Lá no Hospital Adventista, eu não me lembro se era quarta ou quinta noite, havia um encontro chamado de reunião clínica. Toda semana era debatido um ponto, ou da fisioterapia, ou da medicina, ou da enfermagem, mas que agregava todos os profissionais. Eu era estudante na época, na UEPA, e era aberto a estudantes, a todo mundo. Olha o que acontecia. Na quinta-feira, vamos dizer que hoje era o dia do anestesiologista. Ele trazia, por exemplo, 2 casos clínicos lá do hospital e falava sobre a patologia base e os cuidados. Então ele dizia assim, ó, nós trouxemos um paciente para cá que, como ele veio de urgência, alguma coisa do tipo, ele não fez avaliação anestésica. E ele tinha alergia à anestesia. O que fazer? E aí as pessoas ficavam pensando juntas. Regulha, interessante, não sei o que e tal. Aí ele falou, na hora, eu até fiz isso, mas eu não sei se até foi uma conduta mais correta. E aí a pessoa que estava sentada lá falou, olha, eu já passei por isso uma vez e aconteceu tal coisa. Pô, legal. Gente, era uma conversa, né? Porque às vezes você está numa palestra que existe uma distância muito grande de quem fala e quem escuta. E lá não. Lá havia muito essa discussão. E detalhe, isso acontecia de 7 horas da noite até mais ou menos umas 10, 10 e meia da noite. Eles seguravam um profissional que já estava livre para ir para casa esse horário todinho. E não era obrigatório. Ou seja, o profissional, ele identifica a importância do momento. E aí eles discutiam e tal, passavam uma lista, inclusive eles davam um certificado por cada encontro. Se discutia. A enfermagem levava um caso, falava sobre muitas gestantes que estavam chegando no hospital em trabalho de parto e não tinham boa aceitação da gravidez. Como é que a psicologia pode trabalhar, sabe? Lidando com necessidade. E ao final de cada reunião, gente, será toda semana. Ao final de cada reunião tinha um coffee break muito bem servido para todo mundo. Sabe por quê?
Gente, o cara tá trabalhando às vezes de 7 horas da manhã a 7 horas da noite. O cara tá com fome, tá cansado. Não dá para tu pegar o trabalhador e falar, olha, senta aí que tu vai ver tal. O cara vai dormir. Se não for interagível, se não tiver algo que possa dar para ele a sustentação de ouvir, ele não vai prestar atenção. Esse foi um dos maiores exemplos que eu vi em Belém do Pará de processo de educação continuada. Tá? Outros exemplos que eu acho maravilhosos é quando algumas instituições pagam, por exemplo, a especialização para alguns profissionais. Então, de vez em quando tem, nós vamos pagar uma especialização em UTI para tantos profissionais. As pessoas vão lá e cursam. Também é um outro ponto muito importante. Isso mostra que realmente a organização ela tem um impacto sobre o que faz. Pessoal da plataforma, alguma pergunta? Acho que não, né? Não, professor. Perfeito, então vamos continuar. Bom, na fase pós-guerra, surgem os teóricos da administração. Argyris, Likert e McGregor e Simon demonstram que o aumento da produção está relacionado com o moral do grupo e que o empregado pode ser motivado essencialmente quando a organização favorece sua autorrealização e satisfação no trabalho, propiciando condições de desenvolvimento. Então, gente, presta atenção. Estimular o trabalhador a querer aprender a mudar não tem a ver apenas com uma condição financeira. Não dá para a gente falar assim, olha, Malu, se tu fizeres essa especialização, a gente vai agregar R$ 1.000 no teu salário. Porra, beleza, vou fazer. Ela nem quer saber o que é, ela vai fazer. Hoje, nós temos infinitos exemplos que acontecem aqui em Belém relacionados a isso. O tribunal, por exemplo, na Polícia Federal, entre outros. Então, por exemplo, hoje o cara tem uma ascensão salarial em alguns espaços se ele tiver uma especialização a mais. A cada uma especialização, ele tem um aumento salarial. Isso significa dizer que o cara provavelmente vai querer passar a vida inteira fazendo especialização para ganhar mais dinheiro. Não importa o que for. Olha, não, eu vou fazer. Né? Ou seja, ele não está se capacitando, ele está forçando algo para um bem próprio. Desenvolvimento pessoal e profissional, como eu disse para vocês, não é apenas financeiro. Se a gente hoje fosse contratado, fizesse um concurso, passasse para a CESPA, por exemplo, para a Prefeitura de Belém, e falasse assim, você vai ganhar uns R$ 6.000. Tá bom, salário bom e tal. E aí você vai trabalhar lá na unidade do Tucunduba. E aí tu trabalha lá de segunda a sexta, e aí tu entra, sei lá, 7 horas da manhã, todo dia é bala perdida, aí já quebraram o vidro do teu carro, já te amassaram de morte. É o dinheiro que tá fazendo a diferença ali. Aí tu para e pensa, pô, eu preferia ir lá para tal lugar e ganhar R$ 3.000 do que ficar aqui ganhando 6. Ou seja, o ambiente, ele interfere necessariamente no poder decisivo financeiro. E isso tem que ser levado a sério, porque hoje nós temos profissionais que estão ganhando muito dinheiro e não querem gastar, não têm um prazer e satisfação em poder realizar outras atividades e, infelizmente, acabam adoecendo. Deixa eu ver aqui. As organizações consideram os recursos humanos como um fator de extrema importância para o sucesso, passando a planejar e realizar propostas educativas para o pessoal no local de trabalho. Né? Então, olhem só, gente, quando a gente fala sobre o sucesso, o planejamento, nós estamos falando de respeito com o trabalhador. Né? Há um tempinho atrás aí, alguns anos atrás,
teve um treinamento do temporário da aeronáutica aqui em Belém. E aí, eu acho que vocês já viram essas vilas militares que tem ali lá do hangar, tem na frente do hangar. Inclusive tem uma casa que fica ali na Brás de Aguiar. Não sei se vocês já viram, fica de esquina, que é um dos chefões da aeronáutica que moram lá. Quando houve esse treinamento militar aqui, o treinamento militar ele tem que ser intenso e respeitoso com o indivíduo. Ele tem que moldar caráter e físico, não agressividade. E aí o que foi que aconteceu? Durante o treinamento militar, vieram algumas pessoas de fora, né, alunos que estavam recém-formados para fazer o treinamento dos tenentes, segundo tenentes. Essas pessoas que vieram fazer o treinamento são aquelas pessoas que entraram em escola militar com 16 anos de idade, que fazem depois, tipo ITA, IME, aquelas escolas de formação. Segundo tenente é aquele que abre um edital, o cara tem uma profissão, faz e entra na Marinha, precisa fazer o treinamento militar também. E aí as mulheres entraram lá no treinamento militar, aqui em Belém, e a galera que veio de uma formação militar mais antiga, chega gritando e tudo, mais normal. E as mulheres, quando começaram a fazer flexão, os caras falavam assim para elas, bora, fiquem de 4 agora. As mulheres ficaram todas de 4, apoiadas no joelho, e aí o cara começou a falar assim, vocês querem seduzir o instrutor de vocês, né, ficando de 4. E aí o treinamento começava às 5 horas da manhã e até mais ou menos umas 2 horas da manhã do outro dia, e tinham que dormir e acordavam, tinham que estar em pé às 5 horas da manhã. Quando esse treinamento chegou ao final, que ele dura em média entre 10 a 21 dias, o brigadeiro da aeronáutica, o alto escalão da aeronáutica, juntou todos os alunos, pegou um saco plástico, pediu para eles colocarem todos os celulares dentro. O pessoal guardou todos os celulares dentro da sacola, e aí ele perguntou, o que foi que aconteceu aqui? E todo mundo abriu a boca e contou tudo o que tinha acontecido. Pessoal, teve gente que foi preso, né, no serviço militar, sofreu advertência. Porque o que é que significa dizer? Formação do indivíduo como profissional e de caráter, ele não deve ser moldado pelo medo e pela represália de alguma forma. As pessoas confundem isso no serviço militar, né? O serviço militar, ele tem que ensinar você a respeitar o que é uma determinação e uma lei, mas sem infringir seu caráter. Então, quando eu fui me alistar, vou dar um exemplo para vocês. A gente estava em fila, e aí o comandante falou para a gente marchar através do quartel todinho, mantendo a mesma pisada e a mesma distância um do outro. Quando a gente estava chegando no final, naquele sol, ele olhava para trás e falava assim, olha como está aqui no fundo, todo mundo junto. Aí ele mandava todo mundo voltar e voltar marchando. E a gente só terminava se estivesse todo mundo na posição certa. Muita gente olha para isso e fala assim, isso é frescura, professor. Isso, na verdade, faz com que o indivíduo aprenda que se ele não consegue respeitar o menor das intenções do que é pedido, ele não vai fazer o resto. Então, isso se adapta a toda a vida profissional que nós temos. Se a gente não consegue respeitar o nosso horário de trabalho, eu preciso estar 7h30, eu preciso estar 7h30, né? Se eu preciso bater o ponto porque o meu amigo está vindo de outro lugar, por exemplo, você precisa entrar no hospital 7 horas da manhã, porque o outro sai 7 horas da manhã. Mas olha, professor, só consigo chegar 8 horas. Pô, não tem lógica, né? Aqui, às vezes, a gente enfrenta muitos problemas de horário, muitas vezes pelas coisas, né? Nossa colega chegou hoje, o cara estava ligando ainda ao data show. Isso é uma intervenção externa. Mas a partir do momento que o indivíduo ele perde o interesse em respeitar o seu ambiente, aí é muito complicado. É necessário sim manobras para que a gente possa fomentar ele a se indagar. Pô, será que eu estou fazendo por onde? Aí sabe o que é que acontece? Por exemplo, aqui a gente imagina uma enfermaria,
todo mundo é relapso. A Malu é normal. A Malu é normal porque ela faz o que ela tem que fazer. Aí alguém chega e fala assim, olha, a Malu, ela é uma profissional excepcional. Nunca vi, ela é a melhor enfermeira dessa enfermaria. Aí o que é que acontece? Colocam ela lá em cima, porque o ponto de referência é muito ruim. É que nem relacionamento. Tu só escolhe parceiro ruim. Quando tu escolhe um mais ou menos, ah, meu Deus, ele é lindo, é maravilhoso. O cara também não presta, mas ele é mais ou menos. E por que que isso é importante para a gente falar? Porque, gente, isso, na maioria das vezes, só acontece aqui no Pará. Você vai para fora, para um hospital, seja lá qual for, seja libanês, seja qual for, tu chega lá numa enfermaria, você fala assim, quem você é? Aí a pessoa fala assim, olha, eu sou a enfermeira fulana de tal, eu sou neonatologista, eu sou mestre em saúde da criança e da mulher e sou doutor em cuidados intensivos. As pessoas ficam, caramba, né? Meu Deus, essa mulher deve ser a melhor profissional que tem aqui, porque equivale a ela por causa de um título. E você vai falando com o resto das pessoas, é só isso. Você quem é? Eu sou fulana de tal, 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 tal. Aí tu vai vendo que todo mundo é nivelado pelo alto. Uma vez eu vi uma discussão, gente, que eu fiquei assim, falei, mano, que negócio é, né? As pessoas conversando sobre temas, era um caso de câncer, falando sobre fisiopatologia, que é uma coisa que um aluno da saúde pouco faz, né? E aí você olha e você diz, é uma equipe totalmente preparada. Não é à toa que esses hospitais são os hospitais mais famosos que nós temos no Brasil. O Albert Einstein, né? Alguns Rede Sara, que o pessoal tem uma base de formação muito intensa. Inclusive, hoje, eu não sei se foi no Albert Einstein, se foi naquele hospital que até o Paulo Gustavo ficou e faleceu, eles estão realizando com todos os profissionais do hospital, pessoal da limpeza, médicos, enfermeiros, administrativo, estão dando um curso de língua inglesa para todo mundo. Estão ensinando inglês para todo mundo do hospital. Por quê? Por causa de alguns aparelhos que vêm e tem essa manobra, e porque eles estão fazendo uma parceria que vão vir alguns profissionais de fora para capacitar os profissionais do hospital e vão ficar lá um tempo. O hospital quer capacitar até o cara que fica na recepção a poder entender e falar com outros. Gente, isso é fora do comum. Isso é um avanço que não tem como. Isso não é um gasto de dinheiro. Isso é investimento. Todo mundo que é famoso vai para esses hospitais. Vocês já viram? Não adianta. Quem for, onde é que ele está? Está lá. Né? Tá lá, e aí? É isso que nós temos. Né? Posso passar? Alguma pergunta, Malu? Nada? E você, querida? Nada. Bom, e a importância do desenvolvimento do pessoal de enfermagem? Quando a gente agrega essa perspectiva à nossa profissão, nós também vamos precisar discutir algumas coisas. Olhem só. Existe a importância de promover oportunidades de ensino para melhorar o nível dos profissionais de enfermagem. Bom, a gente tem que promover oportunidades de ensino para melhorar o nível de profissional da enfermagem. Isso significa dizer que a gente precisa saber muito bem como lidar com esse profissional. Vamos dar um exemplo aqui prático, né? É tu que tá buscando a tua filha, Malu, todo dia na escola? Pois é. Se eu falar assim para a Malu, olha, agora 10 horas, a Glória vai falar com vocês. Quando a Glória acabar, eu vou fazer uma oficina aqui de como montar o TCC e apresentar. Vai ser de 11 horas a 1 hora da tarde. É um assunto interessante.
Tá todo mundo falando de TCC, mas a nossa amiga não pode participar. É porque ela quer? Não. É por causa de uma necessidade. Isso é uma outra coisa importante. Muitas empresas, quando fazem um processo de educação, e eles olham lá para a sala e não tem quase ninguém, é muito fácil falar, tá vendo? A gente faz, mas ninguém quer saber. A maioria das pessoas pensa isso. Não é isso. Só que as pessoas têm outras atribuições. Então, o que é que acontece? Muitas vezes se faz um escalonamento. Gente, quem é que pode? Posso. Então vai ser esse horário vocês, outro público esse horário. Lá no Evandro Chagas, as pessoas estavam relatando uma dificuldade muito grande em se concentrar, estavam sentindo muitas dores nas costas, já estavam chegando no trabalho cansadas, pegavam engarrafamento na BR, aquela coisa. Aí o Evandro Chagas resolveu comprar cadeiras mais ergonômicas, um negócio que é para o pé para ajudar, e fez uma ginástica laboral que demorava 30 minutos, 20 minutos. Então era assim, o horário de trabalho deles era 8 horas, começava às 8 horas, a ginástica laboral começava às 7h30, um negócio assim. Primeiro dia não apareceu ninguém. Ninguém. Né? Aí foi até um coordenador foi lá falar com o rapaz que foi para fazer a ginástica. Não, eu não sei o que aconteceu, porque todo mundo sabia. Gente, o cara vai sair meia hora mais cedo para fazer isso. O cara que trabalha tanto que ele quer, cada minuto que ele pode dormir, ele não faz antes, não faz isso. Aí o Evandro Chagas fez uma reavaliação desse processo e jogou a ginástica laboral mais para frente. E aí, por exemplo, começava o horário de trabalho 8 horas, quando era 9h30, um grupo ia fazer, e quando era 10h30, outro grupo ia fazer. Pronto, todo mundo fez. Então, às vezes, o que falta para esse processo de ensino é uma coisa chamada planejamento. É essencialmente isso. É só o planejamento, tá? Gente, eu vou pegar aqui uma água para mim, só um minuto, tá? Vamos aguardar aqui, já volto.
Vamos lá, gente, dar continuidade. Então, olhem só, quando a gente pensa, na verdade, a gente para e pensa sobre o porquê de promover processo educacional, né, e por que levar isso com mais vigor para a área da enfermagem, a gente tem aqui essa frase, olhem só. Há essa importância, como eu falei para vocês, de promover oportunidades de ensino para melhorar o nível dos profissionais de enfermagem. Nós passamos por um processo que esse processo aí tem mais ou menos uns 15 anos, que é o seguinte. Há 15, 20 anos atrás, eu sempre costumo dar esse exemplo, a gente ia no hospital e a gente encontrava um profissional ou vários profissionais da área da enfermagem que estavam estagnados dentro da sua profissão. Então a gente encontrava lá no hospital há 20 anos atrás uma enfermeira que já trabalhava na enfermagem há 15, 20 anos e que ela saiu da faculdade direto para o hospital. Quando a gente indagava ela sobre alguma coisa, por exemplo, assim, eu ouvi falar que isso a gente pode fazer de um outro jeito. Ela habitualmente falava o quê? Meu filho, eu faço isso há 20 anos, né? Eu faço isso de olho fechado, né? Essa profissional, ela nunca procurou uma capacitação. Ela nunca fez um curso. O último curso dela foi há 20 anos atrás. Ela não se especializou. Era muito comum no passado a gente encontrar profissionais da enfermagem que nem especialização tinham. Simplesmente saiu da faculdade e iam direto para o ambiente de trabalho. Isso mudou. Hoje é muito comum a gente encontrar profissionais com diversas vertentes de aprendizado. Inclusive profissionais que são professores. Não, olha, eu já fiz um curso, fiz uma residência em outro estado. Trazem uma outra vivência. Isso faz a gente ter um olhar muito mais atencioso para algumas situações, né? É bem diferente do perfil da enfermagem que a gente tinha no passado. Melhorar o nível da enfermagem hoje em Belém, no Pará e no Brasil, e vamos limitar até o Brasil, é favorecer, boa noite, o crescimento profissional em várias perspectivas, inclusive financeiramente e de respeito profissional. O Brasil, ele é um dos países em todo o planeta que mais enfrenta o preconceito com a enfermagem. Existe um filme americano que ele fala de um rapaz que ele gosta de uma mulher e ele começa a namorar com essa mulher. E o pai dessa mulher, ele era um ex-funcionário do governo, espião, é uma comédia. Esqueci o nome dos atores. E ele começa a namorar com a mulher e ele é enfermeiro. E o pai dela faz graça. Gente, esse filme é de 1990 e alguma coisa. E aí tem até aí tem até o 2, tinha um e o 2. Na época, em 1900 e pouco, quando ele foi lançado, isso gerou uma discussão nos Estados Unidos. Fala, meu amigo, assim, fora do comum. Então as pessoas criticaram a postura que tiveram no filme em relatar a enfermagem, como o profissional era visto, porque naquela época a profissão já estava em um nível de ascensão muito maior do que hoje nós temos no Brasil, em 1900 e pouco. Como foi em 2016, a enfermagem foi eleita nos Estados Unidos a profissão com maior potencial de mudança na área da saúde, né? E aí a gente para e pensa. E para quem vai verificar e avaliar, existe uma diferença muito grande fora do Brasil sobre a perspectiva da nossa profissão. Eu tenho uma colega que fez um programa na UEPA, na época que a gente estudava, que era o nome chamado Ciências Sem Fronteiras. Não sei se vocês lembram disso, era um programa do governo federal, pegava alunos de faculdade e mandava para todas as partes do mundo. E ela foi para os Estados Unidos, né, para estudar e ficou no estágio lá. Quando ela voltou, ela falou que 70%, e isso é uma coisa absurda,
Ela falou que 70% dos aparelhos que ela viu lá não existem aqui. Ela falou que quando ela chegou lá, ela se sentiu burra, porque ela não sabia mexer em nada. Aí ela aprendeu, depois voltou. Então, gente, nós estamos falando de 70% de maquinário que não existe no Brasil. E que ajuda a não sei o que ela falou, que olha não sei o que mais, que não sei o que mais, e que isso não tem aqui. Né? E aí o que é que acontece? A Europa já vê o profissional com mais igualdade. A Irlanda, né, vê o enfermeiro, o engenheiro, o professor, o funcionário da limpeza pública, o agente administrativo da prefeitura no mesmo patamar. Isso vai igualizar as escolhas de vida. Né? Se a gente perguntasse para vocês aqui, gente, por que vocês estão fazendo enfermagem? Ah, professor, porque aqui eu peguei um desconto muito bom. Olha, excelente justificativa. Né? É diferente quando você vive em uma sociedade que você tem o livre-arbítrio de fazer o que quer. Aí chega, qual é o seu nome? Maria de Jesus? Professor, Oi, diga, Carmen. a grande desvantagem da gente, por exemplo, se a gente fosse estudar lá fora e Sim. voltasse aqui para o Brasil para poder trabalhar, a gente tinha que estar fazendo revalida todo o tempo, né? Porque Pois eles não é, tem que revalidar tudo, né? O pessoal às vezes quer É estudar verdade. fora, quer A fazer gente vê, sabe, graduação. a gente vê os cubanos, que todo tempo eles têm que Sim, estar fazendo revalida. exato. Exato. E aí, na verdade, o pessoal também não é tão prático ir estudar, voltar, né? Por exemplo, vou trabalhar. Não, tem que validar mestrado, graduação, seja o que for. Mas olha o exemplo, Maria de Jesus Evangelista. Hã? E aí vamos imaginar que a nossa amiga está aqui fazendo enfermagem, mas o sonho da vida dela era, sei lá, ser professora, né? Lá infantil. E aí ela pode ter um dia pensado assim, professor, eu não fui querer ser professor infantil porque eu acho que ainda é uma profissão que paga muito pouco. Mas o sonho da vida dela é fazer isso, né? Então, quanto mais discrepância a gente tem nesse perfil, pior é a situação. Teve uma vez um comercial do estado do Pará, não, da prefeitura de Belém, eu acho, falando daquele cursinho que é para pessoas carentes, para fazer vestibular e tudo. Aí aparecia a avó de uma das meninas que fez o cursinho e ela falava no comercial, eu nunca me esqueci disso. Aí a mulher falava no comercial, a minha neta estudou lá e ela passou em enfermagem. E ela falava assim, sabe, a minha neta vai ser enfermeira. E aí eu me lembro que algumas instituições pegaram esse vídeo para mostrar para as pessoas, para os próprios estudantes, como a enfermagem era bem vista. A gente não precisa disso. A gente não precisa estar pegando comercial para saber da importância disso. Né? A gente precisa modificar um cenário que a gente já sabe que é importante. A gente precisa modificar a cabeça das pessoas. Né? E tudo mais. Bom, o ponto de partida para efetivar a educação do pessoal de enfermagem é ter a filosofia, a crença do valor da educação como meio de crescimento de seus funcionários para melhorar ou para melhoria da assistência da clientela. Né? Se a gente para e pensa assim, né? A nossa clientela ela é variada, pode ser qualquer pessoa com qualquer doença, seja o que for. E aí a gente para e pensa o seguinte: hoje nós não somos obrigados a trabalhar com um perfil de público que não é, vamos dizer assim, uma palavra errada, mas que não é do agrado profissional da gente. Então a gente vai encontrar pessoas aqui na sala que vão falar assim, professor, eu não gosto de trabalhar com criança. Beleza. Professor, eu não gosto de trabalhar com idoso. Ótimo. Uma coisa que a gente tem que ter nesse processo educacional é que a gente não pode simplesmente impor isso. Já que você... porque tem gente que faz isso, né?
Já que você não gosta de trabalhar com criança, vou botar você para trabalhar com criança para aprender a gostar. Esse é o maior erro que se faz. O que a gente tenta fazer é entender o porquê do não gostar. Poxa, por que a Jéssica não gosta de trabalhar com criança? Ah, professor, é porque assim, eu tinha um filho, e aí ele faleceu quando era criança, desde aí eu tenho trauma. Pô, eu vou botar a mulher para trabalhar com criança todo dia? Para ela adoecer mentalmente? Ah, mas por que você não gosta, Jéssica? Eu falei, professor, na verdade, não é que eu não goste, é porque eu nunca aprendi a pegar acesso em criança, sabe? Mas se eu soubesse, é que eu trabalharia porque eu até gosto de criança. É outra coisa. Aí a gente pode capacitar, pode fazer tudo, né? Por exemplo, ó, Jéssica, poxa, e se você fizesse o curso? Ah, professor, não vejo problema nenhum. E aí a gente muda aquela realidade. Ela está com um leque muito mais extenso para aprender, né? E muitas vezes, gente, o profissional, claro que ele tem que ter um ponto de partida. Ó, eu queria mudar isso, mas a empresa ela também tem que ficar atenta a essas características. Rapidinho, gente, só passar aqui. Boa noite. Bom, para garantir o desenvolvimento do pessoal de enfermagem, nós temos aqui alguns pontos importantes. Primeiro, necessita de um setor ou serviço que agrupe, organize, coordene as atividades educacionais. Como eu falei para vocês, a maioria dos hospitais tem um setor chamado de educação continuada, tá? Ele é um setor que visa não apenas a melhoria do atendimento, mas ele visa uma coisa chamada de resolutividade de problemas. Ele quer fazer com que o profissional, quando enfrente uma dificuldade que não é comum, saiba lidar com isso. Então, olhem só, sábado, tem um exemplo muito comum. A minha esposa não estava se sentindo muito bem. E aí eu falei, bom, vai parir agora, né? Vai ser agora. E aí saí de casa e tal, eu queria até chorar. Aí eu falei, vamos direto para o saúde da criança. Ela, não, vamos na Unimed, porque eu acho que é só a minha pressão. Tá bom. Aí eu cheguei na Unimed, aí a pressão dela estava relativamente baixa. Aí ela ficou lá em observação, não tomou nenhuma medicação. Em 15 minutos ela estava liberada. Ela estava se sentindo bem. Eu comprei até um lanche para ela lá na lanchonete e pronto, ficou 100%. Tinha uma mulher que estava esperando o atendimento lá dentro da Unimed, que segundo ela, né, ela já tinha passado pela triagem, ela estava esperando a consulta do médico há 35 minutos. E não tinha público que justificasse a demora. Ela falou, moço, não tem ninguém na minha frente. Né? Não tem ninguém na minha frente. E aí ela foi lá na frente. Aí a mulher que estava sentada lá na entrada da Unimed falou assim para ela, senhora, é porque a médica deve estar no banheiro. Porque não é nem o horário do intervalo dela. Aí ela falou, moço, então vai no banheiro, porque essa mulher morreu lá dentro. 35 minutos. Aí a atendente falou assim para ela, senhora, eu não posso fazer nada. Rapaz, o cliente, seja em qualquer lugar, uma clínica, um hospital, quando ele ouve alguém falando assim, olha, senhora, eu não posso fazer nada. Isso é um tapa na cara. Rapaz, essa mulher deu um grito lá dentro, que eu te juro que eu até me assustei. Aí ela falou assim mesmo, desculpe o linguajar. Ela falou assim, eu não quero saber se essa mulher está cagando há 35 minutos. Isso aqui é uma urgência, se ela não pode atender, então só tem ela de médico aqui dentro. Aí a mulher falou assim, não, mas eu não posso nem trocar de médico. Aí, moleque, o que é que acontece? A mulher, ao invés de parar, raciocinar que ela está com um cliente que está raivoso, que está ali dentro de algo que é verdade. A mulher está batida, está lá com dor, 35 minutos de espera. E tentar entender o que está acontecendo e procurar ajudar, ela pensa o quê? Não, porque a minha função é só mexer no computador. Isso significa dizer que você não pode usar... Não, peraí, deixa só entender o que está acontecendo, eu vou ver, já volto. Né? Então, gente, quanto mais egoísta for o nosso pensamento na área, maiores são as possibilidades.
da gente vivenciar esse caos. A gente sabe que isso é generalizado, né? Infelizmente. As instituições de saúde têm denominado esses serviços como educação continuada, educação e serviço ou treinamento. A educação continuada em serviço, segundo a OMS, é o processo permanente que se inicia após a formação básica, está destinado a atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo frente às evoluções técnico-científicas e as sociais. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa para a gente até fazer um exercício próprio aqui mental. Quando vocês estão no estágio, ou vocês vão estar trabalhando numa unidade de saúde, imaginem só uma mulher de 18 anos de idade, que veio lá da Ilha do Cumbu, né, para se consultar, e ela já está grávida do segundo filho dela, né? O que é que vocês acham disso, gente? O que é que vocês pensariam? Imagine agora entrando aqui pela porta uma mulher, 18 anos, acabou de fazer esse ano 18 anos, veio lá do Cumbu, está grávida do segundo filho. Vou dar uns exemplos. Tem gente que vai olhar e vai falar assim, coitada dessa mulher. Ou vai olhar e falar, essa mulher, coitada, né? A vida dela parou, acabou. 18 anos já tem 2 filhos. Isso é porque nós utilizamos uma visão baseada no nosso contexto social. Onde, por exemplo, as pessoas precisam estudar, trabalhar para serem, entre aspas, felizes. Eu tenho um slide, que quando eu dou saúde da mulher, que tem uma foto deste exemplo que eu dou para vocês. É uma moça, só que na época ela tinha 17 anos, deve ter 18 hoje, que ela está na beira de um trapiche no Cumbu, um barrigão de grávida. Jovem, parece uma criança, sorrindo, olhando para o horizonte, né? E aí eu sempre costumo mostrar essa imagem, e aí o que é que acontece? Quando ela foi indagada sobre a vida dela, ela falou com um sorriso no rosto, esse era o sonho da minha vida. Eu queria constituir minha família, eu nunca quis sair daqui. Queria ter meus filhos, morar aqui porque eu acho muito bom, meus pais moraram aqui. E eu digo para vocês, aí eu vou chegar lá e vou dizer para ela, olha, tudo que você está pensando está errado. Vai estudar, vai trabalhar. Eu não quero, eu quero ter filho e morar aqui, né? Então, uma grande realidade que nos envolve dentro desse processo educacional é que nós temos o hábito de entender que todo mundo tem que seguir o mesmo padrão de amadurecimento. Diga. Sim. Sim. Certo. Uhum. Sim. Sim. Pois é, e aí acontece que também, e isso é comum, só que a gente também tem que entender que às vezes essa situação, ela não é tão não planejada. E aí o que é que acontece? A gente vê muitas situações onde há até uma programação para isso. Mas foi importante tu falar sobre isso, sobre uma menina de 13 anos,
Porque eu estava citando ainda mais cedo, quando soltava as meninas, que nós estamos tendo uma limitação de lidar com algumas situações do cotidiano que são muito mais aparentes agora, né? Então, eu estava dizendo para as meninas que o indivíduo, o estudante de enfermagem, vocês que já estão terminando o curso, provavelmente nunca tiveram uma disciplina que ensinou vocês a como lidar com o portador de deficiência física. Tipo, como é que a gente vai fazer o cuidado? O cara não tem o movimento do pescoço para baixo. O que fazer? O que não fazer? É um grupo que está lateralizado ao processo do cuidado. Isso vai ter que ter uma capacitação lá na frente, né? Que hoje não permite, por exemplo, a avaliação de casos como esse. E outra coisa que é importante, que a gente traz lá da Educação em Saúde, que foi o nosso primeiro conteúdo de prova, é sobre a gente botar uma parede, a palavra certa é essa, uma parede na cabeça dentro de alguns padrões que nós temos e saber que nós estamos ali na área da saúde como um enfermeiro. Eu não sou a Jéssica que acho isso ou acho aquilo. Eu não sou a Malu, eu não sou a Maria de Jesus. Não sou isso, eu sou enfermeiro. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês viram aquele caso da mulher da bicicleta, que o cara palpou ela, ela caiu da bicicleta? Vocês não viram isso? A menina estava passando de bicicleta na rua, de short, uma roupa de academia. Passou um carro do lado dela, aí o motorista encostou e o carona palpou a bunda dela. Aí ela perdeu o equilíbrio, caiu da bicicleta. E o cara do carro, pô, gente, isso está passando direto na mídia. Aí o cara saiu com o carro, ela se ralou todinha. Eu vi, professor. Viu, né? E aí o que é que acontece? Quando esse profissional ele chega, que ele vai preso, ele faz também corpo de delito, e vocês às vezes trabalham lá dentro do presídio avaliando esse indivíduo. Vocês imaginam vocês encontrando com ele agora? Né? A pessoa Jéssica, né, Malu, Adilson, talvez esteja com a mão fechada para querer dar um soco no meio da cara dele. Mas vocês, como os profissionais, podem fazer isso? Não. Alto, alto, isso. Certo. Claro. Pois é. E aí tu percebe que todo mundo que trabalha contigo está preparado para isso? A gente percebe isso na fala, né? Nos comentários e próprias atitudes. Sim. 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 Pois é. É, mas olha, eu digo assim para vocês, isso daí é algo como eu digo para vocês, o profissional ele não é preparado para isso. Porque é muito fácil um profissional, um professor como eu falar para vocês, gente, olha, vocês não podem misturar as coisas. Mas a gente precisa entender como lidar com isso na prática. Isso é a coisa mais complicada, né? Não é só falando o quê? É que nem a gente quando ensina a disciplina ética, vocês já deram aqui, né? Ética, bioética, coisas do tipo. Que o professor passa a prova de ética, vocês estão colando na prova de ética, né? Eu sempre costumo falar isso. Não é uma disciplina que ensina vocês a serem éticos. São as experiências próprias da formação que nos ensina a ter esse padrão. Diga. Sim.
Pois é, e isso daí é uma outra coisa importante por dois motivos. Hoje há uma discussão muito grande sobre o que se pode, o que se não pode fazer na saúde, né, e tudo mais. E isso é um critério também, assim, muito coisa. Eu tive uma conhecida que ela teve um pai que passou por não sei se foi um acidente, foi alguma coisa que ele teve um AVC também, e ele ficou acamado, estava com o lado do corpo paralisado, estava tendo uma lesão por pressão, e eles tinham uma vida difícil financeiramente falando, e ela era a única que estava trabalhando, e ela morava com o pai, a mãe, a irmã, que teve uma filha, né? E ela sustentava praticamente todos, né? Com um salário um pouco acima de um salário mínimo e tudo, era um pouco difícil para ela e tal. Ela se relacionou com um cara e engravidou do cara. E ela chegou para mim e falou assim, ó, Adilson, eu vou tirar, né? Eu, tipo, ela foi bem fria. Ela não teve dúvidas. Ela falou assim, eu vou tirar porque eu não tenho condições. Eu não tenho como criar uma criança. Eu não tenho como fazer isso agora. O meu pai, do jeito que ele tá, ela que dava o banho, o remédio do pai. E ela falou, ó, eu vou tirar e tudo. E é claro que na nossa cabeça sempre vem aquele ar muito julgador, assim, né? Tipo, caramba, vai fazer isso, meu Deus, não sei o que mais e tal. E aí eu tava conversando com a minha esposa, e a minha esposa falou assim para mim, olha, é muito difícil uma situação como essa. Porque nós sempre tentamos olhar com um olhar de julgamento sobre o ato, né? Essa mulher tá fazendo uma coisa totalmente errada e tudo. E às vezes a gente para e pensa assim, tudo que há por trás disso, né? Então, eu sei que não é justificado qualquer escolha que ela tenha frente a isso, mas eu digo assim, é muito fácil para mim pensar julgando, porque eu tenho uma condição muito mais confortável, eu tenho um planejamento todo diferente, inclusive eu estou esperando uma filha com muita ansiedade. Talvez se eu estivesse em uma situação onde eu estivesse com risco até de passar fome, tivesse uma dificuldade financeira, talvez eu olhasse para ela de um olhar diferente. Tipo, se não dá, não dá mesmo. E aí, pois é, e aí eu digo assim, eu vou dizer para vocês, eu fiquei muito bloqueado sobre o que falar ou o que orientar. E eu me lembro que a única coisa que eu disse para ela foi o seguinte: olha, pensa sobre tudo, né, da tua vida e se essa for a decisão, toma cuidado. Eu não sabia mais nem o que dizer, de verdade. Porque dizer para ela não faz isso não ia adiantar, porque ela já estava condicionada àquilo, né? E isso me mostrou que mesmo sendo enfermeiro, professor, ano que vem eu vou fazer 10 anos que eu estou formado, ministro várias disciplinas, entro em contato com várias histórias. Eu não estava preparado para aquele momento, né? Porque naquele momento o meu lado Adilson estava sendo maior do que o meu lado profissional, ou até ao contrário, né? Eu estava já pensando em que eu juro para vocês, vou dizer a palavra certa. Eu pensei que essa mulher estava realizando o maior pecado da vida dela e que em algum momento ela seria punida. Eu estou pensando isso como Adilson. Não estou pensando do lado social, talvez, de uma necessidade que justifique, porque nós temos países na Ásia e no norte da África que permitem esses casos de aborto em critério social. A pessoa justifica que não tem condições de criar, é retirado. Sim.
É, para sempre, né? Para sempre. Pois é. Mas aí, gente, isso só nos mostra, por exemplo, nessa pequena discussão que a gente teve, o quanto o profissional ele é carente de métodos que tentem, pelo menos, posicioná-lo melhor nessas situações. A violência contra a mulher é um... Será que todo profissional... Imagina, né? Nós temos alunos aqui extremamente jovens, aí vão se formar com 21, 22 anos, aí vê uma mulher toda ensanguentada porque foi violentada. Não sabe nem o que dizer. Fica em estado de choque. Quem não viveram essa situação? E não foram preparados para isso. Até quem é maior... Pô, cara, uma vez eu tava vindo da aula, e se eu não me engano era numa segunda-feira, era para vocês, eu acho que até comentei isso. 6:30 da manhã, eu tava lá em casa, aí eu moro no 5º andar, eu ouvi um grito de socorro na rua. Cara, quando eu olhei para a janela, uma moça estava indo trabalhar, alguma coisa, aí tinha um morador de rua, assim, jovem, puxando a bolsa dela e jogou ela no chão, tentando puxar as coisas dela, ela segurando, pedindo socorro. Aí eu tava só de calça jeans, né? Aí eu já ia pegar uma camisa e descer para tentar ajudar a mulher. Rapaz, aí na hora que ela tava gritando, que eu tava olhando, passou um casal, um homem, uma mulher com um cachorro. Quando eles viram a situação, o homem puxou a mulher com o cachorro e foi embora correndo, né? E aí eu corri, desci, quando eu desci, uma senhora de idade andando foi lá para empurrar o garoto, tentar salvar. Aí na hora que estava saindo do portão, chegou um bando de cara e deram umas porradas nele, aí ele saiu correndo e tudo. Não levou nada da mulher. Mas isso não é importante, é o trauma pelo que se passa, né? E aí eu digo assim, tem gente que olha às vezes para aquele casal, o homem, a mulher e o cachorro, que saíram correndo e xinga logo, né? Esses porra não fizeram nada. Mas eu te pergunto uma coisa, se um dia eles estiveram no chão e foram agredidos, ficaram traumatizados com uma situação como essa, é o que eu digo para vocês, para nós é muito fácil julgar e não saber o que acontece. Uhum. Pois é, tá vendo? Ah, pela vivência. E é o que eu digo. Por exemplo, quando a gente chega e pega um hospital onde a gente precisa passar pelo esse processo educacional, a gente precisa saber que, como eu disse no início, não é só como fazer um procedimento, mas como lidar com as situações. A gente botou uma situação externa, mas o aborto a gente vê no hospital, as pessoas que estão dando entrada porque tentaram abortar, o caso da deficiência física, que é uma coisa que a gente precisa aprender e que as pessoas habitualmente não sabem, né? Então, isso nos mostra que realmente é necessário um processo educativo que seja complementar ao que a gente vive. Nós não usamos muito o olhar julgador? Claro que sim. Muitas das pessoas se acham autossuficiente para tudo. Não, olha, a minha amiga aí tá sofrendo por causa de homem, eu vou logo lá dar um conselho para ela. Olha, vai pra festa, não sei o que e tal, né? Sempre tem A gente vê as coisas, a gente logo, né? Ó, por exemplo, a Jéssica hoje chegou um pouco mais tarde. Aí o que é que a gente pensa? Não, ontem tava postando foto de biquíni no Facebook e tudo, né? Chegou tarde porque tava na festa. Mas pode ter sido isso? Pode ser que não, né? Ela pode ter acordado cedo, mas o ônibus dela passou, ela não conseguiu pegar. Então, julgamentos sempre vão existir. E talvez isso seja a maior fraqueza que nós temos no processo educacional na enfermagem. Desde a educação em saúde, eu digo para vocês, se posicionar como indivíduo e profissional é difícil, porque vai ter um choque entre as duas formas. A gente precisa saber ponderar, a gente não tem como anular quem é a Malu, quem é a Jéssica, quem é o Adilson, mas a gente vai precisar, pelo menos, mascarar isso
enquanto a gente tem um meio profissional. Eu me lembro, diga, meu amigo. É a necessidade, né? Porque, olha, por exemplo, uma vez teve um acidente na esquina da casa da minha mãe. Era um grande empresário de Abaetetuba. Ele vinha no sentido da Dormal do Coelho e a mão é aqui da municipalidade, né? Ele não sabia disso, ele passou a pedreira pegou ele em cheio, assim, pum! Aí arrastou ele, assim, por metade do quarteirão. Quando a gente chegou lá, o impacto foi tão forte que quando bateu, ele fez isso aqui, né? O carro bate, ele faz isso com o pescoço e vem. Abriu o pescoço dele aqui, né? Só com o movimento do própria cabeça. Rompeu o vaso, o cara morreu na hora. A mulher dele morreu na hora. Ele estava com 2 filhas atrás do carro. O impacto foi tão forte que os dentes da criança estavam assim no banco do carro. Aí as meninas estava todo mundo desmaiado, os 2 da frente mortos, e as crianças acordaram, com o braço quebrado, com o dente quebrado. E aí teve gente que estava lá na hora, que sempre tem curioso, que olhou e falou assim, não consigo ver isso. E vai embora. Né? Aí tu imagina aquela criança acordando com uma dor intensa, vendo os pais naquela situação e um bando de gente curiosa, né? E aí é claro que tem pessoas que têm um sangue mais frio, principalmente às vezes quando lidam com situações dessa na área da saúde, que, não, calma, vamos parar e pensar o que tem que ser feito. Isso. Não sei se vocês viram ontem aqui em Belém, vocês viram a história do motociclista, que aconteceu lá na Arthur Bernardes, se eu não me engano. O cara veio de moto, escorregou e caiu da moto. Aí o pessoal foi todo em cima para ajudar, aí veio uma caminhonete atrás e atropelou 8 pessoas que foram ajudar ele. Passou ontem no DOL, foi 9h45 da noite, se eu não me engano. Então é o que eu digo, gente, né? Às vezes as situações nos requer um treinamento e uma postura profissional correta, né? Que se a gente for, vou lá, porque eu sou enfermeiro. Aí já era. Alguma pergunta até aí? Não? Então, vamos parar nesse slide. Biane, Carmen, Rafaela, alguma pergunta? Não, Não, professor. professor. Não. Passar só um aviso para vocês. Semana que vem, já mandaram aqui no grupo, vai ser 100% virtual semana que vem. Terça-feira é feriado, tá? Segunda-feira vai ser enforcado, tá? Na terça e na quarta, as aulas são apenas em ambiente virtual. Vocês não têm aula, né, no ambiente virtual desses dias. Mas parece que vai ter estágio normal. Dia 15, feriado do Dia do Professor, tá? Então, quem quiser na outra semana trazer uma lembrancinha para mim, fique à vontade, tá bom? Então, gente, obrigado, Biane, Carmen e a nossa amiga Rafaela.